Perla, hoje você é a estrela da festa, né? Então, aí eu tava comentando aqui, né, o que a gente ia perguntar, e aí me veio essa ideia de falar um pouco dessa relação simbiótica aí entre o filho e a mãe, que é tanto objeto de interesse da psicanálise, porque quando a gente fala da relação, né, amorosa, do dar carinho, né, do prover para o filho isso, e quando isso ele é mal construído, né, seja por abandono da mãe, né, seja por uma má educação mesmo, isso provoca uma organização psíquica péssima, né, assim, muito complicada para um adulto. Esse adulto ele vai para o mundo, né, vai muitas vezes projetar essa relação no outro, amorosamente, essa carência, essa falta. Só que muitas vezes esse adulto ele não tem recursos para lidar com isso, né, de uma terapia, ou às vezes tem consciência dessa falta dele, né. Olha, de uma forma geral, a relação de pais com filhos, especialmente da mãe, está sempre baseada na falta. Então, a nossa psique tá fundamentada na dificuldade da relação amorosa, porque já começa aí. A falta, realmente, quando eu me relaciono com outra pessoa, eu quero preencher o buraco que está lá atrás. Né? E agora quando há o excesso de afeto? Não tem excesso. Não tem excesso. Tem preenchimento. Né? Eu estou acompanhando aqui um casal que teve um bebê que passou 2 meses amarrado no corpo, ou da mãe ou do pai. Eles não separaram o bebê. Eles estudam muito isso. E o bebê mamava. Eu fico impressionada, ela tem muito leite. E o bebê mama, 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 mama. Com 2 meses, o bebê estava dormindo 6 horas seguidas. Porque está preenchido de afeto e de comida. Com 3 meses, ele não acorda mais de noite. Ele dorme a noite inteira. Sim. Ou seja, ele está totalmente preenchido. Hoje, ele é bem pequenininho ainda, né? No sentido dele, ele está com 3 meses e meio. Ele olha para você e conversa. Blá, 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 mexe a boca. Se você fala perto dele, ele olha e conversa com você. Ele está preenchido. Mas eu digo esse excesso quando, por exemplo, é uma criança de 8, de 10 anos. Aí já é consequência, meu filho. Aí já é consequência. Ela vai para a vida adulta, porque como se nada fosse suficiente na relação com o outro. Mas porque faltou lá no início. Às vezes tem mães que não soltam o filho, mas não dão o afeto. Não tem, ela não tem, então ela não pode dar. E são muito simbióticas com os filhos, excesso de cuidado, não deixa o filho pro chão, não deixa o filho brincar, correr, se relacionar. Tem muitas mães que são possessivas demais e tem muito medo que aconteça alguma coisa com o filho, então não solta o filho. Isso compromete completamente o crescimento e a independência emocional dessa criança. Então, a relação de pais com filhos, ele precisa dos pais. Ele não precisa da babá, da mamadeira, da creche, não. Ter um filho é uma coisa muito séria. E eu sempre me pergunto quando as pessoas falam assim, eu preciso ter um filho. Não. Como? Você trabalha o dia inteiro, como você vai ter um filho? Quem vai... não, mas a gente põe uma pessoa... Ele não nasceu da pessoa, ele nasceu de você. Às vezes as pessoas acham assim que é muito antiquado. Antiquado não, meu filho, é a relação do humano. É mamífero, ele tem que ser preenchido de afeto. Não é só de comida,
Não é só de brinquedo. Exatamente. Ele precisa de afeto. Às vezes os pais ficam preocupados apenas em dar o que é da ordem do pragmático, né? Da sobrevivência. E isso não preenche. Não preenche. Aí você se relaciona com outra pessoa, como é afetivo, você transfere para aquela outra pessoa, porque você não recebeu lá. Aí são relações demandadoras demais. E se o outro não fica, agora, por exemplo, que o pessoal fica ou na televisão, ou no computador, ou no celular, você não dá para o outro o que o outro está precisando. Agora, Ida, pode acontecer também de uma relação harmônica entre a mãe e o filho, né? Assim, o filho ter sido bem nutrido nesse sentido e ele querer, de maneira quase saudosista, replicar isso também? Pode, claro. Assim, ser tão exigente na relação com o outro, isso. De querer, como se revivesse aquele sentimento bom que teve com a mãe. Entende? Se o sentimento foi muito bom, ele vai ser mais saudável na relação dele com outra pessoa. Agora, se não foi totalmente satisfatório, ele vai querer preencher sempre. Agora, a maioria de nós tem uma falta. A maioria de nós está na falta, né?